Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a gente faz para filtrar mais de uma tabela dinâmica usando apenas um slicer. Então a gente vai ver o problema primeiro e aí vou mostrar a solução. Já deixei aberto aqui no meu Excel duas tabelas as quais a gente vai criar uma tabela dinâmica. Então eu vou criar uma tabela dinâmica aqui, outra aqui. E daí eu vou colocar um slicer, eu quero que esse slicer filtre o estado de ambas. Porque se a gente notar aqui, eu tenho o estado tanto para essa tabela de faturado, quanto nessa tabela de unidades vendidas. Então se eu inserir aqui uma tabela dinâmica, olha só, tabela dinâmica da tabela intervalo. Se eu colocar aqui, né, ó, uma planilha existente, vou simplesmente apontar aqui de forma simples, tá? Ó, essa aqui é a tabela de faturamento. Eu vou colocar aqui o estado e o faturado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para essa outra tabela. Eu vou inserir uma tabela dinâmica, tá bom? Aqui do lado. E aí, vou tirar um pouco o zoom aqui. Vou colocar aqui, ó, o estado, unidades vendidas. E eu quero colocar um slicer aqui no meio que filtre tanto essa que corresponde ao faturado, quanto essa através do estado, tá bom? Mas antes de eu dar a solução e explicar, vou pedir que você aqui considere se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e claro, se gostar do conteúdo. E também me ajuda aí deixando o seu like, principalmente compartilhando essa aula, porque dessa maneira você me ajuda a atingir mais pessoas com esse conteúdo que é gratuito, e em troca você já está me ajudando aí, né? Em troca da gratuidade dessa aula aqui. Beleza? E essa aula aqui envolve bastante um conceito de tabela fato e dimensão. Se você não sabe o que é isso, eu fiz uma aula especial sobre isso dentro do Power BI. Vou deixar aqui em cima e também o link aqui embaixo, caso você queira se aprofundar mais nessa solução aqui, tá bom? Mas vamos aqui voltar para o Excel e resolver esse problema. Normalmente, o que você faria, né? Você iria em inserir e você colocaria aqui a tal segmentação de dados, correto? Na segmentação de dados, você colocaria o estado. E beleza, só que isso aqui vai filtrar apenas uma tabela, porque era a que estava selecionada, né? E o que você tentaria fazer é clicar com o lado direito, ir em conexões de relatório e tentar apontar a outra tabela dinâmica. Mas como não pertence à mesma fonte, como assim? Vamos lá, olha que interessante. Isso aqui é da tabela de faturamento, concordam? Então esta tabela é desta. Se eu criar uma outra, ó, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Elas vão ser filtradas, ó, tá vendo ali? Por quê? Porque que quando eu clico nesse slicer, ele filtra esse, mas não filtra esse. Porque ambas do meu lado esquerdo são referentes a essa tabela. Então o filtro ocorre. Se eu quiser que, ao clicar no Minas Gerais, ele filtre tanto as tabelas relacionadas a essa, mas também esta outra aqui que eu vou deixar de azul, referenciada a essa, eu tenho que criar uma dimensão entre elas, e é por isso que eu falei da aula de Power BI, que tem um pouco mais de conceito lá, e você entenderia melhor. Mas isso aqui são tabelas fatos, e para a gente conseguir simplesmente criar um slicer entre elas, a gente tem que criar uma tabela no meio chamada dimensão, né? Que seria uma de estado. E na de estado eu teria aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E o meu slicer ficaria relacionado a isso aqui. Então, quando eu clicasse em, por exemplo, São Paulo, ele vai filtrar o São Paulo daqui e daqui, e isso funcionaria na tabela dinâmica. Então, isso aqui é o que eu vou reproduzir. Isso tudo que eu expliquei para vocês é o conceito, e agora eu vou reproduzir. Como que eu faço isso, né? Primeiro, eu vou apagar tudo que está aqui, tá bom? E vamos começar do zero. Mas antes, vamos criar nossa tabela de dimensão. A nossa tabela de dimensão, como eu falei, é estado, né? SP, RJ, Minas Gerais. Eu poderia também, né, se você estiver criando aí, copia a coluna inteira, Ctrl C, vem aqui, né, Ctrl V, remover duplicadas, né? Pega a primeira coluna também, remover duplicadas, ok. Pronto, já tenho meus estados únicos. Vou transformar isso aqui numa tabela, tá bom? Então, ó, inserir, tabela, e minha tabela tem cabeçalho. O que eu fiz até agora? Eu peguei e criei uma coluna igual a que tem nas demais tabelas, com valores únicos, que vai ser a nossa dimensão aqui. Realiza o filtro nas demais, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um relacionamento
tá? A gente vai criar um relacionamento. Eu vou falar que este São Paulo se relaciona com essa coluna e com essa coluna, e não é nada complexo. E se você nunca viu, você vai aprender agora, vai ver que é simples. Eu vou vir na guia dados e vou colocar aqui, ó, tem uma parte na ferramenta de dados que é relações. Nas relações, eu crio uma nova relação, onde a tabela 3, né, que é a de estados, vou até renomear, para ficar melhor, senão vocês vão se confundir. Eu vou chamar aqui, ó, no design, na tabela de design, eu vou TB estado, beleza? Agora eu volto para a guia dados, vou em relações e vou criar esse relacionamento. Eu vou falar que essa coluna se relaciona com essa e essa coluna se relaciona com essa, tá? Como que eu faço isso? Clico em novo e falo que a tabela estados tem uma coluna chamada estado, correto? E ela se relaciona com a estado dessa outra tabela aqui. Então eu coloco que a tabela relacionada é a de faturamento e elas se relacionam pelo estado. Exatamente o que eu falei. Estou falando que essa se relaciona com essa e essa se relaciona com essa. A gente vai criar agora. O que está em vermelho aqui é o que a gente acabou de criar. O que eu pintei de azul agora é o que a gente vai criar agora. Ao clicar em OK, ele criou a em vermelho. Agora vamos criar a segunda relação. A relação é minha estado novamente, com a coluna estado novamente. Só que agora eu vou falar que ela se relaciona com a minha outra tabela. Então eu coloco aqui tabela de vendas com a coluna estado. Ok. Já está criado um relacionamento ativo entre essas três tabelas, onde essa é a minha dimensão, essa é a minha tabela fato vendas, tá bom? E essa é a minha tabela fato de faturamento, tá bom? Então isso aqui é duas tabelas fatos e uma dimensão. Assista o vídeo que eu citei já 2 vezes aqui no Power BI, vai ficar muito mais claro o que é uma fato e uma dimensão, mas eu estou fazendo esse relacionamento para conseguir fazer o slicer filtrar ambas, tá bom? Então agora, ó, eu vou fechar, né? E vamos inserir as tabelas dinâmicas. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui, ó, inserir tabela dinâmica do modelo de dados. Como assim do modelo de dados? Quando a gente criou essas relações, as tabelas daqui vão para o nosso modelo de dados. Então quando eu clicar aqui, ó, planilha existente, olha o que ele vai abrir para mim. Olha que legal. Ele coloca todas as tabelas aqui. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3 e elas estão aqui. Agora eu consigo aqui colocar aqui o estado que vai filtrar vai ser esse, São Paulo, que é a minha dimensão. Então eu coloco aqui, ó, estado, e no faturamento eu coloco o faturado. Aí, o que eu posso fazer? Uma outra aqui embaixo, se eu quiser, novamente, ó, inserir tabela dinâmica do modelo de dados, planilha existente, e eu vou colocar novamente, ó, o estado, tá bom? E eu vou colocar a quantidade de vendas, unidades vendidas. E olha só, eu tenho agora as tabelas relacionadas, mas o foco da aula era o que? O slicer, né? Porque agora eu consigo colocar um slicer daqui, e quando eu filtrar aqui, ele vai saber que tem que filtrar esse São Paulo, e esse São Paulo também vai filtrar todos daqui, porque está criada a relação, né? Então, se eu vim aqui em inserir, eu consigo vir aqui no inserir, segmentação de dados, correto? Vou clicar aqui, ó, segmentação de dados, modelo de dados, que é justamente aquilo que a gente viu na tabela dinâmica, as 3 tabelinhas que estão relacionadas, abrir, vou colocar aqui, ó, tabela estado, ou seja, eu vou filtrar por essa daqui, que está aqui, e daí eu vou conseguir filtrar as duas de uma vez. Basta eu clicar agora aqui. Opa, não está filtrando. Por que que não está filtrando? Porque eu tenho que falar pro slicer, voltando ao começo da aula, qual relatório eu quero filtrar. Ó. Eu quero filtrar a tabela dinâmica 4 e a tabela dinâmica 5. Então, se eu colocar aqui, clicar em OK, olha só, eu tenho uma tabela dinâmica com os relacionamentos, e o slicer agora filtra ambas, mesmo sendo de fontes diferentes. Eu consigo filtrar através dessa as duas. Isso aqui se chama dimensão, e é através da dimensão que a gente cria. Mas além disso, dá para fazer outra coisa, que é criar uma tabela. Olha que bônus bacana. Dá para você inserir uma tabela dinâmica aqui com o modelo de dados. Olha que interessante. Onde eu consigo colocar as informações de total faturado e total de unidades vendidas em apenas uma dinâmica, mesmo vindo de 2 tabelas diferentes. Eu tenho a tabela em vermelho, faturado, eu tenho a tabela em rosa, que é o meu
produtos vendidos, mas eu consigo colocar a informação dos dois em uma dinâmica só, porque agora eu tenho a minha dimensão, então eu consigo colocar o total faturado e o total de unidades vendidas. Olha só, mesmo esses dados vindo esse daqui e esse daqui de tabelas distintas, por eu ter essa dimensão que faz a conexão, eu consigo ter tudo em uma só, além do meu filtro, né, que eu poderia conectar lá embaixo também se eu quisesse, bastaria em conexões de relatórios, aí eu marco a última tabela se eu quisesse, né? Não é obrigatório, depende aí do dashboard que você está montando, e aí você teria aqui um slicer monstro, né? Tudo isso que eu fiz é para você conseguir filtrar mais de uma fonte, né? Caso você não quisesse criar toda a relação e tudo mais, você tivesse apenas uma tabela, aí bastaria clicar com o lado direito e ir em conexões de relatório. Para você que não entendeu isso que eu acabei de falar, vamos supor que você não tivesse duas tabelas distintas, era uma só, né? Uma só. Então eu ia pegar aqui, por exemplo, né, e criar uma dinâmica dela, né, ó. Que às vezes pode ser esse seu caso de uso aí, ó. Então, ó, da tabela, intervalo, eu vou colocar aqui embaixo. E eu vou criar uma outra mais para baixo dessa tabela também, ó. Inserir tabela dinâmica aqui embaixo, tá bom? O que eu estou falando aqui? Que eu tenho duas tabelas dinâmicas, correto? A 7 e a 8, referente a essa tabela. Então, se eu colocar aqui, ó, data e faturado, e também estado e faturado, vou subir as duas para perto para explicar. Se eu tivesse duas aqui que são da mesma, eu não precisaria fazer tudo isso que eu fiz, né? Bastaria eu colocar um slicer, aqui, né, ó, segmentação de dados, por, sei lá, estado, por exemplo. E aí, eu mudo na conexão aqui, ó. Aí aparece as duas. Por que aqui aparece as duas? Porque já faz parte da mesma tabela. Então, eu não precisaria fazer nada. Se fosse o caso de uso só daqui, ó, vamos ignorar tudo isso. Bastaria criar o slicer e mudar na conexão de relatório. E pronto, ó. Tá vendo? Mas, caso tenha mais de uma tabela, aí você tem que fazer tudo isso que eu fiz, que é criar uma dimensão para relacionar e montar aqui as dinâmicas em cima da modelagem dos dados no Excel. E eu espero que tenha sanado sua dúvida, espero que você consiga reproduzir tudo isso que eu falei aí. Lembrando, assista a aula de Power BI, onde eu falo de tabela fato e dimensão. Tenho certeza que vai te explicar um pouco melhor conceitualmente o que foi que a gente fez aqui, mas a solução está pronta, você já consegue utilizar, beleza? Então eu vou agradecer muito a você que assistiu até aqui, e se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo a palavra chiclete. Se você comentar a palavra chiclete, eu vou saber que você assistiu até o final, não viu apenas uma parte do vídeo e saiu fora. Você vai mostrar que gostou do conteúdo e acompanhou aqui até o final, beleza? Me ajude aí curtindo, se inscrevendo e compartilhando. E a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!